Olá, irmãos. Vamos iniciar nosso estudo base mediunidade. Que o Mestre Jesus possa estar conosco, os bons espíritos também nos ajudando, nos entumindo. Dessa vez sobre o tema novo, conscientização mediúnica e os bons médiuns, que nós vamos encontrar lá no livro dos médiuns, no item 197. O estudo de hoje está bem resumido, vocês vão poder pesquisar dentro da doutrina e outros livros, vocês podem procurar, que vai ter um conteúdo que pode ser ampliado, o conteúdo de estudo pode ser ampliado. Nós estamos trazendo para você mais aqui um resumo, uma ideia de como entender essa parte que o Kardec ele trouxe para a gente, de certa forma, uma classificação dentro desse quadro de bons médiuns, que você precisa ser sério, um médium sério. E ele diz que unicamente para o bem se servem de suas faculdades para fins verdadeiramente úteis, porque tem muitos que profanam, que fazem, saciam a curiosidade, usam para futilidades. Isso não é um médium sério. Então, para você ser um bom médium, você precisa ser um médium sério. Kardec também nos traz que você precisa ser modesto, não reclamar das comunicações que você recebe. E se vierem opiniões, mesmo desinteressadas, você pode solicitar essas opiniões antes que elas surjam. Você sabe que alguém vai falar alguma coisa sobre aquela mensagem. Se é algo de bom, algo de ruim, você deve se manter estranho a isso, porque o que você escreveu ali não é seu, é uma comunicação que veio de um espírito. O que você tem que se preocupar com o seu animismo, o seu animismo não deturpar ou não modificar o conteúdo importante da mensagem. Nós temos aqui uma análise de Sócrates com relação a esse quadro, de você ser um bom médium. Ele diz que a sinceridade, a boa fé, você preservar-se das escolhas, porque são muitas escolhas que vêm para você, mesmo você como médium. Porque ser médium não é uma pessoa importante, uma pessoa diferente das outras, que veio com dom, que é elevado. Não, você é uma pessoa como outra qualquer, com seus problemas, suas provas e expiações para cumprir aqui, muitas provas, muitas expiações. Então você tem que tomar cuidado com as suas escolhas, porque você já está estudando a doutrina, está se evangelizando, procurando seguir o caminho do bem. Então as escolhas que você fizer já são mais conscientes. Ele fala ali, deverá estar constantemente sob as vistas de todo aquele que se ocupa de manifestação, do mesmo modo que a escala espírita, que serve de complemento. Porque a escala espírita ela mostra para a gente que você tem espíritos mais atrasados que você, muito mais, iguais a você ou superiores a você. E você precisa se identificar ali nisso tudo, principalmente quando estiver com comunicação, porque se você se envolver demais com o espírito atrasado para dar comunicação, você pode acabar afastando os espíritos superiores, que podem trazer bons fluidos, curadores, e até para manter você protegido. Então ele fala que esses quadros todos reúnem todos os princípios da doutrina e vão contribuir mais do que supões para trazer o espiritismo ao verdadeiro caminho. Porque você também é responsável, não adianta dizer que não é. Médios devotados, é a terceira classificação que ele colocou, que você tem que ser devotado. São aqueles que compreendem o verdadeiro médium, têm uma missão a cumprir, um dever, e quando necessário vão sacrificar gostos, hábitos, prazeres, tempo. Porque se você está no trabalho do bem, você, eu agora não vou trabalhar aqui não, dar assistência não, porque eu tenho que ver uma novela, eu tenho que ver um programa, eu vou sair, vou na praia, vou andar de bicicleta um pouco, para esparecer. Não, você tem que ser mais devotado. Você tem um horário a cumprir,
um dever a cumprir que você já agendou. Não é você se desfazer das outras necessidades suas. Todas são necessidades, mas aquelas que você tem dever a cumprir, que você já se programou, você tem que cumprir. Não pode começar a deixar de mão. Por isso que ele incluiu que o médium tem que ser devotado também. Tá? Médiuns seguros, você tem que estar seguro da execução do serviço que você faz. Tem que ter confiança, caráter, pela natureza elevada dos espíritos, aqueles que assistem. Não os que estão dando comunicação, porque muitos deles vão ser espíritos mais atrasados que você, mas você tem que estar assistido. Tem que estar com uma linha direta com eles também. Ou se não, ao menos estar com as vibrações, recebendo essas vibrações, esses bons fluidos. Ele fala aqui, veremos mais tarde que essa segurança de modo algum depende dos nomes mais ou menos respeitáveis que os espíritos se manifestam. Não se preocupar com isso, com o nome de espírito superior, quem é, se é Erasto, se é, né? Quem é que seja, porque basta você ver a moral mais elevada que a sua, né? O que eles falam, o que você quer ou o que você deve fazer. Então, você tem que prestar atenção nisso tudo, para se sentir seguro. E Erasto, ele passa aqui, é incontestável, bem o sentis que, epilogando assim com as qualidades e defeitos dos médios, então o médio tem defeito também, porque nós estamos em provas e expiações. Isso citará contrariedades e até animosidade de alguns. Alguns podem não gostar, aí está falando dos meus defeitos, né? Eu sou médio da casa, por que está falando do meu? Não, você é uma pessoa qualquer, ser médio da casa está fazendo o seu trabalho, né? Aí você, se você está em problema com isso, ele fala aqui, a mediunidade se espalha cada vez mais e o médium que levasse a mal essas reflexões apenas uma coisa provaria, que não é um bom médium. Isso é, que tenha assistido espíritos maus. Então toma cuidado. Se você fica com melindre, com essas coisas, confia no teu trabalho. Não lembra que ele mostrou os 4 ali? Um é você ter segurança e confiança no que você está fazendo. Então não importa o que os outros vão falar, né? Aliás, serve até para você testar se você realmente está seguro e também pode vir alguma coisa que você vai aproveitar com certeza. Algo de bom. Aos demais, como eu disse, tudo isso será passageiro. E os maus médiuns que abusam, usam mal de suas faculdades, experimentarão triste consequência. Infelizmente acontece. A gente vê aí alguns que são desprezados, acabam caindo na boca do povo, porque estão fazendo coisa errada. Então toma cuidado quando você está exercendo a mediunidade ostensiva para o bem, resolveu assumir esse trabalho, entendeu que precisa fazer esse trabalho na casa espírita, cuida do seu lado moral, cuida do seu comportamento, das suas escolhas. Né? Você não pode, tem que ver aquilo que vai te conduzir ao bom caminho, porque senão Deus reprova, com certeza. Joana de Ângeles nos traz aqui uma reflexão muito importante. Ela lembra que mediunidade é somente faculdade que enseja o intercâmbio entre as mentes que se expressam mediante o corpo e sem ele. Então, lembrando a definição de mediunidade. E fala que a qualidade moral, olha como é que é importante a parte moral. Qualidade moral daqueles que se comunicam é resultado de conquistas que o medianeiro logra no esforço que deve empreender cada dia e a cada hora para toda a superação e crescimento interior. Então, é como andar de bicicleta. Você quanto mais anda, mais sabe andar, até sem as mãos. Você precisa estar praticando sempre no caminho do bem. Os bons espíritos certamente preferem os bons médios. É lógico. Aqueles que se educam e são fiéis ao compromisso abraçado, disciplinando-se, exercitando-se na academia da caridade, na qual se credenciam para a escalada, sublimação intransferível. Sem tal denodado esforço, a convivência com os seres angélicos é impossível.
Não porque eles se recusem, mas por falta de meios humanos para senti-los e fruí-los. Joana de Ângeles. Eles vão se afastar. Né? Você está com vibrações ruins? Não vão estar com você. Kardec também nos alerta aqui, está na Revista Espírita, pessoal, de fevereiro de 1859, tá? Não se preocupa não, eu sei que parece textos extensos, mas ela está acabando. Mas é importante trazer aqui essa observação de Kardec. Né? Procura depois lá na Revista Espírita, fevereiro de 1859, que tem muito mais lá. Então ele fala que em jogo, várias influências. O médium, o meio e a pessoa que interroga, que é o dialogador, é aquele que vai, de repente, doutrinar. Está em jogo tudo isso. Essas influências podem reagir umas sobre as outras, neutralizar ou corroborar-se. Isso depende do fim a que nos propomos e do pensamento dominante ali. Por isso que a gente precisa estar estudando, criar a harmonia do grupo. Vimos excelentes comunicações obtidas em reuniões com médios que ainda não possuíam todas as condições desejáveis. Não era tão bom médio assim. Nesse caso, os bons espíritos vinham por causa de uma pessoa em particular, porque isso era útil. Vimos também mais comunicações obtidas por bons médios. Unicamente porque o interrogante, quer dizer, o doutrinador, ele não tinha intenções sérias e atraía espíritos levianos, que dele zombavam. Então tudo isso requer tato, observação. Compreende-se facilmente a preponderância que devem ter todas essas condições reunidas. Procura lá na Revista Espírita, tá ok? Lembrando de Chico, né, com o Emmanuel, de que o médium verdadeiramente bom em que se pode confiar uma grandíssima facilidade que permita as comunicações livremente dos espíritos, sem encontrar qualquer obstáculo material. E o que mais importa considerar é de que a natureza são os espíritos que habitualmente o assistem. Né? Quem é que assistia lá? Emmanuel. Tá certo que a gente não vai ter um Emmanuel aqui conosco, mas vamos ter um espírito familiar, um protetor nosso mais elevado do que nós. Nós precisamos disso. Se não tivermos ninguém, é perigoso. Então, olha, persuadido de que sua faculdade é um dom que só lhe foi otorgado para o bem, de nenhum modo procura se prevalecer dela, nem apresentar como demonstração de mérito seu. Somos todos iguais, estamos em provas e expiações. Tá? Então, Erasto, ele traz uma explicação muito importante, que em tese geral pode-se afirmar que os espíritos semelhantes chamam espíritos semelhantes. É a sintonia, a tal sintonia. E que raramente os espíritos de pleiades elevadas se comunicam por aparelhos maus condutores, quando tem à mão bons instrumentos mediúnicos, numa palavra, bons médiuns. Nós já vimos isso, tem um caso na Revista Espírita, que o Kardec, ele está junto lá, está vendo, e um espírito mais elevado, ele reclama que ele não achou um bom médium para dar a mensagem dele, mas que só tinha aquele ali, precisava trazer a mensagem para o Kardec. Ele reclama que o outro espírito, né, pegou o médium melhor para dar a mensagem, e ele teve que ficar com aquele ali, se satisfazer com aquele. Então, eles ficam procurando. E você só vai ser um bom médium se você seguir esses parâmetros todos aí. Médium levianos e pouco sérios, portanto, atraem espíritos de menor natureza. Eis porque suas comunicações são marcadas de banalidades, frivolidades, ideias sem ordenação, às vezes muito heterodoxas, a ponto de vista espírita. A gente consegue ver isso em muitas reuniões mediúnicas de casas que não são muito sérias. Certamente podem dizer, por vezes, dizer coisas boas, mas é sobretudo nesse caso que se torna preciso um exame severo e escrupuloso, porque de permeio a coisas boas certos espíritos hipócritas insinuam com sua habilidade, com a calculada perfídia de fatos controvertidos, afirmações mentirosas a fim de iludir a boa-fé dos ouvintes. Então ele pode enganar. Olha por que você tem que estar com afinidades. O grupo todo tem que estar afim.
Olha, porque o grupo todo tem que estar evangelizado, tem que estar com o evangelho na ponta da língua, na mente, né? Tem que estar aquela sintonia boa. E ele fala mais ainda, deve-se então suprimir toda palavra ou frase equívoca, não conservar do ditado senão aquilo que é aceito pela lógica, ou que já é ensinado pela doutrina. Por isso tem que estar com a doutrina, tem que estar estudando a doutrina. A casa espírita ela precisa dos estudos básicos da doutrina. O livro dos Espíritos, o Evangelho, o livro dos Médiuns, Céu e Inferno, a Gênesis, tem que estar lendo tudo. As comunicações dessa natureza não são de temer senão pelos espíritos isolados, pelos grupos recentes e poucos esclarecidos, porque nas reuniões em que seus adeptos são mais adiantados e adquirem experiência, por mais que a gralha se enfeite com penas de pavão, será sempre impiedosamente desmascarada. Então, se é um grupo sério e vem um espírito querer dizer que é fulano de tal, alguém ali vai descobrir que não é. Vai vir, olha que isso é certíssimo. Tá? Certíssimo. E eles enganam mesmo. Enganam gente que vai pela vaidade. Né? Toma cuidado. Então, na Revista Espírita de agosto de 1861, você vai encontrar muito mais do que isso que eu trouxe para você aqui. Eu trouxe aqui apenas um resumo, que ele diz o seguinte: na dúvida, abstém-se. Diz um dos vossos antigos provérbios: não admitais, pois, senão aquilo que vos é de uma evidência certa. Desde que surja uma opinião nova, por pouco duvidosa que vos pareça, passai-a pelo crivo da razão e da lógica. Eu já vi mensagens que dizem, todo mundo, ai que linda, que maravilha, e era falsa. O espírito não era aquele espírito que dizia ser. Aquilo que é reprovado pela razão e pelo bom senso deve ser rejeitado firmemente. Mas vale repelir 10 verdades que admitir uma só mentira, uma só teoria falsa. Com efeito, sob essa teoria, podereis edificar todo um sistema que se esboroaria em primeiro sopro de verdade, como um monumento construído sobre areia movediça. Ia desmanchar. Cai por terra. Ao passo que hoje rejeitares certas verdades, porque não vos parecem demonstradas claramente, logicamente, em breve um fato brutal ou uma demonstração irrefutável virá atestar-vos a sua autenticidade. Porque às vezes, se você está em dúvida se aquilo é verdadeiro, é melhor não aceitar. Mesmo que depois descubra que era verdade, porque é preciso todo um preparo. Você tem que estar bem sintonizado, todo mundo tem que estar afim. Né? Mas se um só do grupo estuda, um só do grupo pratica o evangelho, e aí você reúne para aquela reunião, é um desastre, é perigoso. Então, olha, pegue a referência, a nossa referência aqui, faça um estudo em casa, pesquisa lá o livro dos médiuns, o livro Oferenda, capítulo 56, Aspiração e Método pelo Espírito Joana de Ângeles, Revista Espírita, fevereiro de 59, Revista Espírita, agosto de 61, né? Fala sobre escolha dos médiuns. Vai lá, verifica se o que nós falamos aqui é isso mesmo. Complementa o seu estudo, amplia o seu estudo, tá ok? E que Jesus possa estar acompanhando a todos nós. Bons estudos e que nosso próximo estudo, você possa vir bastante animado, que nós vamos conseguir fechar esse assunto dos bons médiuns, né? Teremos mais dois estudos com relação a essa conscientização mediúnica, tá ok? Que Jesus possa nos abençoar bastante com essa sua luz de amor e de paz que envolva todos os nossos corações. Obrigado, que assim seja.